professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maringá. Professor Bruno, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Bruno, houve dificuldades de ordem diplomática para que os brasileiros pudessem sair antes do que saíram realmente, depois de tantas prorrogações? Sim, essas dificuldades não são somente do Brasil, né? Nós temos vários países que estão tentando retirar ali as pessoas, né, os seus nacionais ali da faixa de Gaza. Por exemplo, o Canadá, ele conseguiu retirar alguns dos seus nacionais, mas nós temos mais de 100 canadenses tentando atravessar essa fronteira. Então não é um processo simples. Diversos países querem retirar aquelas pessoas que estão ali naquela região, só que isso demanda muita negociação. Lembrando que Israel está negociando, por exemplo, uma tentativa de pausa humanitária, está tentando negociar bilateralmente com esses países a abertura, a passagem, né, daquelas pessoas que estão ali na faixa de Gaza, então precisa negociar com esses países e também com o Egito, que seria quem abriria, né, a fronteira ali de Rafah. Então não é um processo simples, é um processo que demanda a participação de diversos estados, diversos ministérios das relações exteriores, outros órgãos que estão ali fazendo também essa negociação. Então realmente é uma negociação muito complexa e o Brasil felizmente conseguiu retirar, né, aquelas pessoas que estavam ali na região da faixa de Gaza. Bruno, na sua avaliação, por trás disso tudo também há uma disputa de caráter geopolítico? Olha, a gente não pode ainda comprovar que existe uma disputa geopolítica, né? Muitos diziam que Israel estaria retaliando o Brasil pelas posições do Brasil na ONU, né? Mas seria muito difícil de comprovar isso agora. A gente precisaria trazer mais dados realmente para entender se há essa retaliação. Lembrando que, por exemplo, a Indonésia, que é um país que contrariamente ao Estado de Israel, né, teve vários dos seus nacionais, 100 nacionais, se não me engano, da Indonésia, conseguiram passar nos primeiros dias. Então, essa questão da retaliação, né, o próprio ex-embaixador Rubens Recupero ressaltou que não existe um indício de retaliação, porque o Brasil também não tem tido uma postura agressiva nos fóruns internacionais como a própria Organização das Nações Unidas. O Brasil, historicamente, é um defensor da solução de dois estados. Então, desde ali da década de 40, né, 1947, quando o Oswaldo Aranha faz aquele discurso, né, na Organização das Nações Unidas, defendendo a solução de dois estados, então o Brasil não tem realmente uma postura agressiva. Então eu não vejo, né, e também todos os embaixadores, os chanceleres envolvidos nesse processo, todos também não veem um processo de retaliação, né, como se fosse uma crise geopolítica. O que nós temos realmente é uma dificuldade nesse processo, porque diversos países estão tentando trazer os seus nacionais, então realmente é um processo muito complicado. Agora, professor, o fato de se qualificar o Hamas como uma entidade terrorista, não é o caso do Brasil, isso também pesa? Pode pesar, né? O fato de o Brasil ele tem ressaltado nos discursos oficiais, né, que o Hamas seria uma organização com atos terroristas, né, que o Brasil segue o que a ONU diz. Então a ONU ela não classifica o Hamas como uma organização totalmente terrorista, porque o Hamas ele possui um braço armado, né, que é a organização terrorista, e possui também o braço político. Então a ONU diz que quando existe uma representação política, aquela organização não é completamente terrorista. Então o Brasil segue a classificação da ONU nesse sentido, né, historicamente o Brasil sempre seguiu, então não houve nenhuma mudança nesse sentido, né? O Brasil mostrou claramente nos seus discursos dos chanceleres, do próprio presidente Lula, a condenação dos atos do Hamas e classificou como atos terroristas. Mas claro, isso pode gerar um certo conflito entre Brasil e Israel, porque Israel está tentando chamar a comunidade internacional para o seu lado, né? Israel, que teve ali no início da guerra grande parte da comunidade internacional defendendo, né, obviamente, Israel por conta dos ataques terroristas do Hamas, mas com o passar do tempo a gente vê Israel perdendo um certo alcance da sua causa por conta dos ataques que tem promovido na região da faixa de Gaza. Então Israel a todo custo tenta trazer novamente essa imagem, né, de que está agindo em legítima defesa e que precisa
da opinião pública internacional ao seu lado. Então, nesse sentido, pode gerar, sim, alguma espécie de conflito, né, diplomático entre os dois países, porém, a gente tem que ressaltar, né, que a relação Brasil-Israel é uma relação muito boa. Desde ali da década de 40, o Brasil possui, né, uma quantidade enorme de brasileiros ali na região de Israel, morando lá, né? Então, realmente, eu não vejo como uma possibilidade, por exemplo, de rompimento de laços bilaterais, né? A diplomacia, ela passa por crises, realmente, e Israel está envolvido em crises muito maiores do que, por exemplo, um rompimento de relações diplomáticas com o Brasil. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Heródoto, é um prazer enorme estar com vocês. Um bom dia a vocês e a toda a audiência. Muito obrigado. Professor Bruno Pasquarelli, professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Mais um passo aí para a gente poder entender, né, o que se passa no Oriente Médio. Isso aqui é que nem reforma tributária. A gente vai aprendendo por partes, tá? Coisa muito grande. Mas graças à didática do pessoal que tem participado gentilmente aqui conosco, a gente aos poucos vai entendendo e vai formando, cada um forma a sua própria opinião. Ninguém está aqui para fazer a cabeça de ninguém.